Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Preparando o Pós-Parto de 0 a 3 meses. Aqui você verá informações e técnicas importantes para que o seu pós-parto seja o mais leve e consciente possível. Eu sou Isabela, sou obstetriz, consultora em aleitamento materno e laser terapeuta, enfermeira e mamãe da Alicia. Estarei com vocês nessa jornada. Vem comigo! E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a fase da esterogestação e choros do bebê. Você já ouviu falar sobre a esterogestação? Sabe por que o seu bebê se comporta dessa forma nos 3 primeiros meses de vida? Você sabia que o seu bebê pode apresentar entonações de choros diferentes de acordo com cada necessidade dele? Então vamos junto que eu vou te explicar tudo isso. Ao nascer, o bebê passa por uma fase chamada esterogestação. Essa fase, de acordo com a ciência, é como se fosse um prolongamento da gestação, agora vivido fora do útero. Como assim, Isa? Sim, é como se o bebê estivesse ainda em uma fase de gestação, porém pós seu nascimento. É como se ele ainda não tivesse compreendido que nasceu e para ele, aquele serzinho pequenininho que acabou de chegar nesse mundo, compreendesse que ainda é parte integral da mamãe. E por isso gera ali uma fase um pouco mais difícil no começo e também de um pouco mais de choro. Fato é que o bebê leva um tempo para chegar a essa maturidade, mas não só na parte emocional, e sim dos seus sistemas físicos como um todo também. A parte biológica do bebê ainda não está totalmente amadurecida. E a gente já falou aqui em algum momento sobre a questão de amadurecimento e prematuridade. São coisas diferentes. Então, o bebê ele ainda tem um pouco de imaturidade em alguns sistemas. E isso leva a um momento de crescimento e amadurecimento, que tende a acontecer ali dentro desses 3 primeiros meses de vida do bebê. A esterogestação compreende essa fase desses 3 primeiros meses. É um momento em que o bebê necessita de mais atenção, mais aconchego, mais colo e tem suas necessidades básicas ali totalmente necessitadas de um cuidador. Normalmente, essa necessidade do bebê está mais interligada com a mamãe, com certeza, que tende a ser a pessoa mais procurada e aceita pelo bebê no início da vida. Dessa forma, é muito importante que a gente já se prepare para todo esse processo que vai vir, principalmente dentro desses 3 primeiros meses de vida do bebê, para que a gente entenda que não tem nada de errado com o nosso bebê, ele está passando por um processo difícil, que acaba sendo difícil para a gente também. É importante lembrar que a fase da esterogestação é passageira, não é uma fase patológica, ou seja, não é um problema de saúde para o bebê e requer muita paciência. Mas a boa notícia, e talvez ótima notícia, é de que essa fase passa sim. Então vamos contextualizar um pouquinho. De acordo com a literatura, a esterogestação é uma vivência do bebê fora do útero, porém com necessidades ainda vividas durante o processo gestacional. Ou seja, é uma extensão do seu desenvolvimento fora do útero e traz ali a ideia de que o bebê necessita de cuidados específicos para que o seu amadurecimento aconteça. Essa teoria, ela comprova que o bebê nasce formado, porém imaturo, ou seja, com o seu sistema nervoso central ainda em desenvolvimento. Dessa forma, quando o bebê nasce, ele busca a todo tempo vivenciar o que ele ainda tinha dentro do útero, na vida ali durante a gestação. Por isso, o bebê vai chorar, querendo ali relembrar ou com saudade mesmo de tudo que ele tinha ali dentro da vida intrauterina, dentro da barriga da mamãe. Imagine só. Dentro do útero, o bebê tinha um ambiente tranquilo, calmo, uma temperatura sempre adequada, um líquidozinho ali que fazia um acalento para esse bebê, que é o líquido da bolsa amniótica, sons, dos órgãos ali da mãe, que eram sempre os mesmos, então ele já estava acostumado a vivenciar e a escutar aqueles sons ali o tempo todo. Além disso, o bebê tinha um espaço reduzido, mas que para ele era algo muito aconchegante. E aí a gente pensa, logo depois que o bebê nasce, ele vem para um mundo
totalmente diferente do ambiente gestacional. Ele vai ter, então, sons barulhentos de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que ele não estava acostumado. Ele também vai ter temperaturas diferentes ao longo do dia, então uma temperatura de um jeito de manhã, outra à tarde, outra à noite, coisas que ele ainda não sabe lidar ali no seu dia a dia. Outra coisa também é um espaço muito amplo. O bebê sai de um mundinho reduzido para um mundão muito aberto. E isso gera um pouco de ansiedade e até mesmo de angústia no bebê. Por isso que o colo da mãe ou do cuidador é algo tão gostoso ali para o bebê, porque ele se sente aconchegado novamente, né, com um espaço reduzido. Então o colo acaba sendo um extremo acalento para esse bebê que acabou de nascer. Então, depois do nascimento, o bebê passa a vivenciar ali um ambiente estressor. Os barulhos, os cheiros, o novo ambiente, luminosidades diferentes. Ele estava no ambiente ali escurecido, agora ele vem para um ambiente cheio de luz, com luzes diferentes ao longo do dia. Ele dormia a hora que ele queria, ele se alimentava no momento que ele queria. Agora tudo é diferente, tudo muda. Então, quando a gente para pensar o quanto é difícil para esse bebê vivenciar essas novidades, né, esse mundo tão novo, a gente também passa a se colocar no lugar dele. E lógico, é cansativo, muitas vezes é estressante escutar o choro do bebê, mas se a gente entende que ele também está passando por um momento desafiador, tende a ficar um pouquinho mais fácil. Mas Isa, por que é legal saber de tudo isso? Existem alguns pontos para a gente entender o quanto é importante saber dessa fase chamada esterogestação na vida do bebê. Quando a mãe, o cuidador, né, o pai ou um familiar ou alguém que esteja ali participando dos cuidados com o bebê está mais calmo e consciente da situação, a tendência é que a gente passe essa tranquilidade para o nosso bebê. E em resposta, o bebê tende realmente a ficar mais tranquilo e calmo nesse momento desafiador. Então, você pode ficar mais tranquila nessa fase por entender que o bebê também está passando por um momento de estresse, entender que isso vai passar, por mais que no começo pareça ali extremamente complicado ou algo eterno que realmente não vai melhorar. Entenda que passa sim, e vai sim se tornar algo mais fácil a cada dia, até realmente se tornar algo que você nem lembra mais que aconteceu. Além disso, você vai lançar mão de alternativas para ajudar o seu bebê nessa fase, né, para acalmar o seu bebê e entender de fato o que ele precisa nesse momento. E por falar no que o seu bebê precisa, é legal que a gente compreenda o quanto o bebê precisa de carinho, colo e aconchego nesse começo. Sabe aquela história de que o bebê vai ficar mal acostumado com o colo? Muitos psicólogos e especialistas já indicam que não há essa ideia de que o bebê ficará mal acostumado com o colo. É algo que gera realmente muita preocupação. Mas entendam que o bebê, ele nasce com essa necessidade gritante dentro dele de ter alguém o tempo todo colado, né? Alguém realmente o tempo todo cuidando de você, alguém o tempo todo cuidando dele, das suas necessidades. Então, o colo acaba sendo realmente uma forma mais fácil da gente controlar essas necessidades iniciais. Por isso, se você tem rede de apoio, se você tem ajuda, esse é um momento legal para que você solicite auxílio com relação aos cuidados do bebê também. Porque eu sei o quanto é difícil ficar o dia todo com o bebezinho no colo. Nós temos nossas necessidades básicas também e não podemos deixá-las de lado. Mas é importante que o bebê tenha ali, então, alguém que possa dividir esses cuidados com você para que ele tenha mais segurança ao longo do dia. Além disso, o choro é algo constante na vidinha inicial do bebê. Não só inicial, muitas vezes é em vários momentos aí da vida do bebê. Mas principalmente no início da vida, o bebê ele apresenta ali suas necessidades através do choro. Então, se ele tá com fome, se ele tá com frio, se ele tá com medo, se ele tá com uma coceira no dedinho do pé, a tendência é que ele chore para chamar sua atenção. Afinal, o choro é a única forma de comunicação do bebê. Sendo assim, não se preocupe. Muitas vezes, algumas pessoas vão querer colocar na sua cabeça
que o seu leite não tá suficiente, que sua amamentação não tá dando certo, porque o seu bebê chora muito. Mas nem sempre o bebê vai chorar apenas de fome. Muitas vezes ele vai chorar por esses outros motivos, por algum desconforto, por algo ali que não está legal. Como eu disse, é a única forma de comunicação que o bebê tem nesse início da vida, já que ele não sabe expressar suas necessidades de outra forma. Então, quando começar um choro, respire fundo e tente compreender qual é a necessidade daquele momento. No começo, a gente realmente não vai saber identificar de primeira qual é a necessidade do bebê, mas existe um estudo que fala sobre a questão da entonação do choro para cada situação e cada necessidade do bebê. Uma musicista fez um estudo relacionado aos choros e percebeu que cada entonação se referia a um tipo de necessidade específica, seja sono, desconforto, cólica, fome ou outras questões envolvidas. Então, eu vou deixar aí na tela para vocês uma imagem que mostra um pouquinho sobre cada entonação de choro, para que a gente use como se fosse um manual, para que a gente tente entender a necessidade do bebê naquele momento. Então, quando a gente tem um choro mais relacionado a desconforto, a tendência é que o choro seja um é repetido várias vezes. Quando a gente tem uma necessidade relacionada à fome, a tendência é que o bebê faça um choro como se fosse um nhê, nhê, também repetidamente. Quando a tendência é ser relacionada ao sono, o bebê está chorando por sono, ele tende a fazer um choro mais uau. E também é colocado nesse estudo em que o bebê mostra uma abertura maior da boca quando está com sono, que lembra um bocejar. E quando ele está com dor, além de fazer esse som específico, ele tende a fazer caretas, se espremer, se contorcer, e a gente pode relacionar então, por exemplo, aos gases, às cólicas ou algum outro tipo de dor do bebê. Então, talvez assim fique mais fácil da gente identificar e compreender que nem sempre todo choro é relacionado à fome. E sim, às vezes o bebê chora só porque está querendo um colinho e um aconchego. E tá tudo bem, nessa fase, essa necessidade, ela é muito presente mesmo. Mas uma coisa muito legal é que um estudo americano criou ali 5 alternativas para que a gente possa acalmar esse bebê. Lembra que eu falei que o bebê tem uma tendência a querer relembrar a vida vivida ali dentro do útero, né? Na fase gestacional? Então ele fica o tempo todo buscando vivenciar novamente as características que ele tinha dentro do útero. Sendo assim, esse estudo, né? Esses americanos criaram técnicas que a gente possa então relembrar para o bebê esse mundo ali em que ele vivia dentro da barriguinha da mamãe. Então eu vou mostrar para vocês agora como a gente pode acalmar o nosso bebê, relembrando tudo que ele tinha ali dentro do útero. Então, quando a gente fala, primeiramente, sobre a questão do ambiente em que o bebê estava, a gente pensa, ele tinha um ambiente reduzido. E aqui fora ele tem um ambiente totalmente extenso e aberto. E isso pode sim gerar um pouco de ansiedade e angústia no bebê. Então o primeiro passo é fazer o quê? Reduzir novamente esse ambiente. E como a gente vai fazer isso, Isa? Através do charutinho. Você vai precisar de algum pano, cueiro, algo que você tenha ali na sua casa, uma fralda que seja grande, para que você possa enrolar o seu bebê. E aqui, cabe ressaltar uma informação muito importante. Muitas vezes a gente usava esse cueiro, charutinho como é conhecido, e deixava o bebê por longas horas, até mesmo no momento de dormir, para que ele ficasse mais tranquilo. Mas existe uma ressalva nesse momento. A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria orientam que a gente não utilize mais o charutinho para passar longas horas dessa forma com o bebê e muito menos no sono desassistido. Normalmente no sono noturno, que é quando a gente também vai dormir e o bebê vai ficar um tempo ali sem total supervisão. Isso porque existe um risco de morte súbita para o bebê ou até mesmo de atraso no seu desenvolvimento motor, já que ele vai passar muitas horas ali contido. Então, o charutinho é para que a gente utilize em momentos de necessidade, de crises de choro, ou de que o bebê realmente precise dessa calma ali, mas depois a gente tira e deixa o bebê livre.
Isa, posso usar o charutinho nas sonecas ali ao longo do dia? Sim, nas sonecas ao longo do dia, sim, porque normalmente a gente tem mais supervisão. Mas evite usar o tempo todo, tente fazer uma soneca sim, outra não, ou então aos poucos vá fazendo o desmame do charutinho, evite que ele seja usado por longos períodos. Mas, voltando à técnica, feito o charutinho, nós vamos para a segunda parte do processo. Nós vamos agora lembrar para o bebê, trazer ali a lembrança do ambiente. Então, ele vai estar contido ali no nosso colo e aí a gente vai colocar o nosso bebê lateralizado para que ele tenha então o embalo, que vai vir depois como a terceira etapa. E por que lateralizado? Porque normalmente se a gente coloca esse bebê na vertical, ele tem uma tendência a sentir um pouco de medo de cair, né? É como se ele tivesse uma sensação de queda. Então a gente lateraliza o bebê. E uma dica bem importante, se você é a mãe que está fazendo esse procedimento com o bebê, coloque-o virado para frente. Porque a tendência de quando a gente vira o bebê para o seio, principalmente se ele mama no peito, é de que ele fique procurando o seio e fique mais agitado ali e não consiga se acalmar tão fácil. Então a gente vira o bebê para frente. Se você é o pai ou outro cuidador, aí sim você pode colocá-lo virado para você. Então, primeira etapa, charutinho. Segunda etapa, lateralizar o bebê e segurá-lo de forma ali que a gente fique firme e consistente no colo. Terceiro ponto, nós vamos embalar esse bebê para que ele relembre ali dentro do útero enquanto a mãe caminhava, andava, ao longo do dia. Isso é como se fosse um ninar para o bebê. Enquanto a mãe passeava ou trabalhava ou ficava para lá e para cá, o bebê estava sendo ninado de forma natural. Então, a gente embala aqui o nosso bebê, e vamos fazer esse movimento de frente para trás, de trás para frente e de baixo para cima. Então, nós vamos fazendo esse movimento com o nosso bebê contido. Quarto passo, bem próximo aqui do ouvidinho do bebê, nós vamos fazer o som de ruído branco. Então, a gente pode sim fazer através, da nossa boca mesmo, com ou, hoje, lógico, que a tecnologia veio nos salvar e a gente já tem aí sons diversos de ruído branco em plataformas digitais ali, para que a gente possa, então, ter esse som constantemente e não precise ficar fazendo com a boca, até mesmo para que a gente possa deixar durante o sono todo do bebê esse ruído branco rolando e ele fique ali relembrando o ambiente uterino e os sons uterinos. Então, agora a gente vai juntar tudo. Então, a gente vai colocar o bebê no colo, vamos embalar o nosso bebê, segurá-lo de forma constante, de forma ali adequada, Colocar esse bebê para frente e para trás e de baixo para cima e fazer o ruído branco. E aí, por último, qual é a alternativa que a gente pode fazer para terminar ali de acalmar o nosso bebê? Levá-lo ao seio para a amamentação. Mas Isa, não era muito mais fácil já colocar esse bebê para mamar desde o começo para ele se acalmar? Parece mais fácil, mas nem sempre é. E eu vou te explicar por quê. Muitas vezes o bebê, principalmente no começo da vida, ele não tem uma prática tão grande com relação à amamentação. Então, às vezes, é aquela fase que a gente ainda tá naquela, de acertar a posição, acertar a pega, o bebê ainda pega errado às vezes, ainda dói, ainda machuca. Então, se o bebê está agitado, choroso e estressado, e a gente traz o bebê para mamar no seio dessa forma, a gente pode acabar causando uma fissura, uma dor, um machucado. Então, o ideal é que a gente traga o bebê para mamar o mais tranquilo possível. Então, o interessante é realmente realizar todos os passos para acalmar o bebê antes de colocá-lo para mamar. Então, feito tudo isso, a gente pode normalmente colocar o nosso bebê e amamentá-lo até que ele se acalme totalmente. Mas o que vocês vão perceber de bem interessante é que só de colocar o bebê no charutinho e pegá-lo no colo, seja de qualquer forma, em qualquer posição, já tende a acalmá-lo muito, porque ele vai sentir o calor do nosso corpo. Se a gente encostar esse bebê aqui próximo do nosso coração, mais ainda, porque ele vai ouvir o som do nosso coração, vai ficar tranquilo. E lembrando aqui dessa posição que eu acabei de colocar o meu bebê, tenho mais uma dica para te dar.
Você já ouviu falar sobre o sling? Ou canguru, seja como for, é aquela forma de carregamento do bebê. Eu vou deixar uma foto aqui no vídeo para vocês. Então, o bebê, ele gosta de estar em contato constante com a gente, seja com a mãe, com o cuidador. Então, o sling, ou o carregador, ou o canguru, são alternativas muito legais para que a gente deixe esse bebê ali o tempo todo grudadinho no nosso colo, em uma forma, né, mais contida, que também relembrará a vida intrauterina e fará com que o bebê fique confortável. E o mais importante de tudo isso é que você conseguirá ficar com as mãos livres. Então, o carregador, o canguru ou o sling são alternativas incríveis para essa fase da esterogestação. E aproveitando, eu vou deixar para você um trechinho aqui de como você faz para colocar o seu sling. Então, bora lá fazer essa amarração com o sling. Esse é um de tecido maior, então ele dá para fazer várias amarrações. Eu vou mostrar para vocês a básica. Vai pegar o centro do sling, vai colocar ali embaixo do seio, ou até mesmo um pouquinho acima ali no seio. Vai cruzar as duas partes nas costas e vai fazer uma espécie de X aí nas suas costas. Então, você cruza um lado, passa aí pelo ombro e pra frente, cruza do outro, passa no ombro e pra frente. Aí, atrás vai ficar uma espécie de X. Aí, você pode ajeitar aí esse X nas costas pra ficar bem confortável, o tecido não ficar tão embolado aí nas suas costas. E aí, na parte da frente, você vai juntar as duas pontas, unir aí as pontas e jogar para dentro desse tecido que ficou na parte da barriga. Esse tecido da barriga vai ser a parte de segurança e de sustentar o bebê depois que você colocá-lo aí na sua amarração. Ajeita bem bonitinho aí essa parte e esse X você vai realmente cruzar ele de novo aí na frente do seu corpo. Então, vai fazer um novo X. Então, um X nas costas e um X na frente. Vai colocar ali e vai trazer para trás e para frente novamente para você amarrar como se fosse ali um laço ou até mesmo um nó para sustentar então o bebê. Então, ficou com essa amarração em X. Cada lado aí do X vai uma perninha do bebê e a parte da frente que vai a segurança. Aí você traz o seu bebê, essa daí é a minha pequena, eu trouxe ela já de demonstração mesmo pra vocês. Ela é uma bebê maior, né, a Alicia tá já com 6 meses, então pra vocês verem que dá pra usar assim com uma bebê maior, mas com um bebê pequenininho é muito mais fácil de colocar, né, eles são mais quietinhos, mais paradinhos, a Alicia é bagunceira, então fica mais difícil de colocar ali na amarração, mas ela ainda adora o sling, ela ama passear de sling, e super dá certo aqui em casa usar o apetrecho ainda com ela. Então aí vocês vão ajeitar bem o bebê dentro do X, né, que você fez passando na frente do seu corpo. Lembrando que o bumbum do bebê tem que estar muito bem sustentado nessas duas partes aí do sling, né? Então o tecido ele tem que sustentar bem o bumbum do bebê, a perninha tem que ficar em formato de M, tá? Não ficar jogada para baixo. E aí você pode então trazer essa parte que tava lá na sua barriga, o primeiro tecido que você colocou lá na sua barriga, com uma sustentação do corpinho do bebê. Então você passa ela ali por dentro, né? E traz para sustentar as costinhas do bebê. Como a Alice é uma bebê maior, eu posso deixar o bracinho de fora, né? E fico com as mãos livres. Mas você também pode, se for um RN, né? O ideal, na verdade, é que o bebê fique todo sustentado pelo tecido, né? Então, ele fique todo presinho pelo tecido, dessa forma aí que eu mostrei. Sobe o tecido de proteção, né? O tecido de sustentação, bem perto da cabeça também, principalmente se for um RN, para melhor sustentação. E é isso! Então, é importante que a gente compreenda que a fase da esterogestação normalmente dura ali dentro dos primeiros 3 meses de vida do bebê e é um momento em que o bebê ainda não compreendeu totalmente o seu nascimento. Por isso, é uma fase em que exige, né, e requer ali paciência, né, da nossa parte e persistência com relação aos cuidados do bebê.
Não é um momento ideal para que a gente fique pilhada em o bebê dormir fora do colo, o bebê aceitar totalmente o berço, o bebê ficar no carrinho, ficar num bercinho, em outros lugares ali que não seja o aconchego do colo. Você pode sim ir treinando o seu bebê aos poucos nessa fase, mas entenda e compreenda de que é um momento difícil para o bebê também. Por isso, ele vai sim, muitas vezes, relutar com esse ensinamento, relutar contra o berço, relutar contra o carrinho. É normal. A tendência é que conforme o bebê for amadurecendo, tudo isso vai melhorando aos poucos. E eu te falo por experiência própria. Eu tenho uma bebê e no começo foi desta mesma forma. Eu vivi momentos em que eu pensei que nunca ia dar certo, que ela não ia aceitar o berço, o carrinho ou qualquer outro lugar que não fosse o colo nunca. E hoje ela já é mais velha, já passamos pela fase da esterogestação e muita coisa mudou e melhorou. O que mais me ajudou nessa fase da esterogestação era trazer conforto para minha bebê, mostrar para ela em que sim, ela tinha um colo aconchegante, ela estava segura, ela tinha ali a todo momento alguém para pegá-la no colo, para niná-la, para cuidar e atender às suas necessidades da fase da esterogestação. E percebi que muito disso ajudou para a confiança da minha filha, para quando ela fosse ali, para quando ela, estivesse mais velha, ela se sentisse mais confortável com relação ao berço, ao carrinho, que são locais que hoje ela aceita muito melhor. Então, compreender a fase da esterogestação é a primeira forma de enfrentar esse momento. Lembrando que não só a parte emocional do bebê está em desenvolvimento nesse processo, assim como a sua parte emocional, seu sistema nervoso central, alguns órgãos internos, alguns sistemas ali também estão passando por um desenvolvimento. Então, é aquela fase que a gente fala que o bebê mais sofre com as cólicas, porque seu intestino, seu estômago estão ali passando por um desenvolvimento também. Por isso que é uma fase um pouco mais difícil para todo mundo mesmo. Por isso, lance mão de colinho, de carregadores, de lugares ali que você possa passear com o seu bebê, criar vínculo, criar conexão com o seu filho e sempre focando na ideia do mantra da mãe. Vai passar. Outro ponto importante é a gente compreender com relação aos choros do bebê. Quando a gente percebe que nem sempre o bebê vai chorar só de fome, a gente não cria essa ansiedade, esse sentimento de culpa eterno também com relação a não produzir leite adequadamente, a não ter uma quantidade suficiente de leite para o bebê. Nem todo choro vai ser de fome. Se o seu bebê está ganhando peso de forma adequada, está crescendo adequadamente dentro da curva para a idade dele, está tudo certo. Se ele está fazendo xixi adequadamente, se ele está hidratado, está tudo bem. A tendência é que a gente realmente precise dar mais colo e aconchego e também compreender as outras necessidades básicas do bebê. Um desconforto, um calor, um frio, algo ali que ele não esteja gostando, para além da fome. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, se você conseguiu entender um pouco como funciona a fase da esterogestação, compartilha com aquela sua amiga que está passando por essa fase ou que vai vivenciá-la em algum momento através do pós-parto. Lembre-se sempre, se preparar antes mesmo do pós-parto acontecer é a melhor alternativa para que você vá mais confiante e com mais leveza enfrentar esse processo todo da maternidade. Já se inscreve no canal, me segue aí para que você receba então todos os vídeos que eu venho compartilhando com você. E se você quiser dar uma ideia do que você gostaria de ver por aqui no nosso comentário, estarei totalmente à disposição para ler. E quero deixar mais uma vez aqui com vocês um depoimento muito legal de uma mãe muito querida que eu tive o prazer de acompanhar, fez também os cursos comigo. Então eu vou deixar aí na tela para que você leia e entenda o quanto se preparar para o pós-parto e ter essa assistência é importante para esse momento. Um grande beijo, até a próxima e fique aí com esse relato!